Ninguém é insubstituível. Bom, normalmente a gente costuma dizer isso para nós mesmos e para as outras pessoas quando perdemos um membro importante do nosso time, quando perdemos o craque do nosso time. Mas até que ponto nós estamos realmente preparados para encarar essa situação? Bom, eu sou o Dalton Ribeiro e você está ouvindo o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Pois bem, talvez você já tenha se deparado com essa situação, talvez ainda não, mas o fato é que provavelmente em algum momento da vida todos nós vamos nos deparar com ela. E se você nunca vivenciou isso, ou se você lembra, bom, você lembra que perder um bom funcionário, perder o craque do seu time, sempre dói. É sempre uma dor. Porque você começa a pensar em quanto tempo você levou para treinar aquele funcionário, né, se ele está há muito tempo com você. Você começa a pensar no impacto da saída desse funcionário junto aos clientes, se ele lidava com clientes, junto aos fornecedores, se ele era um funcionário que lidava com os fornecedores, todo esse relacionamento que vai ser quebrado ali com a saída dessa pessoa. Você começa a pensar nas atividades que aquela pessoa desempenhava na sua empresa, na sua equipe. E agora? O que vai ser? Como é que isso vai funcionar? Então essa perda, quando você ouve de um bom funcionário que ele está indo embora, isso sempre causa dor, né? E essa dor, assim, parece muito com aquela dor que a gente sente quando a gente perde uma pessoa da nossa família ou uma pessoa muito próxima, muito querida. A gente passa pelas famosas fases do luto, né? Quando você está perdendo o craque do time, você normalmente também vive uma espécie de luto. E as 5 fases do luto a gente vivencia como primeira fase, a negação. Né? A primeira fase é aquela assim, nossa, não é possível. Não, você não pode estar dizendo isso. Não, você não está falando sério, tá? Você está realmente saindo? Então você não quer muito acreditar que aquilo está acontecendo. É a fase da negação. Logo depois, em seguida, vem a fase da raiva. Nossa, aí às vezes você não fala, né? Mas você pensa, nossa, que ingrato, que funcionário ingrato, depois de tudo que eu fiz por ele, depois de tudo que a empresa fez por ele, agora ele está dizendo que ele vai embora. E eu me lembro, isso aconteceu comigo, né? Quando eu era o craque do time pedindo demissão, no meu segundo emprego. Eu estava no emprego, lá na empresa, não vou dizer o nome da empresa, nem vou dizer o nome do gerente, né, para não comprometer ninguém, mas eu estava lá no meu segundo emprego. Esse meu gerente era novo na posição, ou seja, eu tinha mais tempo do que ele dentro daquele departamento. Na empresa ele tinha mais tempo, né, bastante mais tempo do que eu. Eu estava na empresa há um pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, só que ele, naquela equipe, ele era um líder recente. E eu, como um dos funcionários mais experientes, eu já era o funcionário mais experiente nas atividades que eu executava, eu era o craque daquele time. Ele recorria a mim várias vezes ali quando ele precisava tomar uma decisão ou discutir alguma coisa importante. E aí quando eu falei para ele que eu estava saindo, né, e especificamente que eu estava indo trabalhar com a minha ex-chefe, a pessoa que ocupava a posição que ele passou a ocupar, na empresa concorrente, nossa, ele ficou furioso, né? Ele ficou com raiva. E como é que eu sei disso? Obviamente que naquele momento eu estava mais preocupado em mim mesmo do que nele, né? Mas as pessoas que estavam vivendo... Como é que aconteceu, né? Eu chamei ele para uma sala, para a sala de reunião, só que a sala de reunião tinha uma porta que tinha uma janelinha de vidro, né? Onde você conseguia ver o que se passava lá dentro. Algumas pessoas já sabiam, né, que eu ia pedir demissão. A gente sempre comenta, né, com alguma outra pessoa antes disso acontecer. Eu entrei na salinha e as pessoas meio que disfarçaram, né, e ficaram passando ali na frente da salinha, e uma das pessoas viu
e falou, nossa, ele ficou vermelho de raiva, ele fechou a mão, e eu me lembro que ele bateu na mesa. Sorte minha que nós estávamos em lados opostos da mesa, porque eu fiquei com a nítida sensação, depois de ouvir os meus colegas falando e de lembrar da cara que ele fez, que ele queria me esganar ali, pegar o pescoço e apertar. Mas, graças a Deus, ele não fez isso, passou essa raiva. E o sentimento que vem depois da raiva, normalmente, é a barganha, né? Você fica ali pensando, não, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Será que se eu tivesse dado a ela aquela promoção que ela, 3 meses atrás, ela não estaria pedindo demissão agora? Será que se ela tivesse dado aqueles dias de folga que ela pediu e a gente não conseguiu dar? Será isso? Será aquilo? A gente fica pensando no que a gente poderia ter feito de diferente para evitar aquela situação que a gente está vivenciando naquele momento. É a terceira fase do luto, a barganha. E aí a quarta fase, em seguida, é a tristeza, né? Você fica, puxa, será que eu vou... Aquela tristeza que dá da perda da pessoa propriamente dita, né? Será que... E agora? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir uma pessoa tão boa quanto essa para ocupar essa posição? Como é que vai ser? Como é que vai ser com os funcionários, com os clientes, com os colaboradores, com o resto do time? É a fase da tristeza, né? E quando você lida, você já pensa logo na fase da tristeza, nossa, vou ter que fazer um outro processo seletivo, demora, vou ter que entrevistar um monte de gente. É inegável, né? Se você está na posição de liderança, você perde o craque do time, você vai ter que eventualmente colocar outra pessoa naquele lugar. Mesmo que seja um processo seletivo interno, você vai ter que suprir aquela posição. E processos seletivos sempre demandam tempo. Então sempre dá para a maioria das pessoas aquela tristeza, né? E até que vem a última fase, que é a fase da aceitação, né? Ok, aconteceu, perdi o craque do time. E agora? O que eu vou fazer, né? Que lições eu posso aprender? O que eu posso tirar de positivo nesse momento? Então a fase da aceitação normalmente é a última. E às vezes a gente passa por essas fases todas em alguns minutos, né? Até porque às vezes você está mais bem preparado emocionalmente para lidar com aquilo, ou você tem mais experiência nessa posição, você já perdeu craques do time antes, você sabe melhor como lidar com isso. Às vezes isso pode durar dias, semanas, né? A transição entre uma fase e outra. O ideal é que isso aconteça rapidamente para que você possa levantar a cabeça, respirar e pensar nos próximos passos, né? E no meio disso tudo, no meio dessa tempestade emocional, você precisa pensar em uma outra coisa. Você precisa pensar que você está vivenciando aquilo, mas a equipe também está, né? Qual é o impacto da saída do craque para o restante da equipe? Bom, primeiramente você precisa saber, se você ainda não percebeu, é que quando um membro importante do time sai, pede para sair, normalmente a moral do time toda dá uma caída. Isso normalmente é um banho de água fria na equipe, porque a equipe sabe da importância daquela pessoa, a importância daquela pessoa dentro da equipe. Então, isso automaticamente leva, de novo, lembra, as 5 fases do luto também podem ser vivenciadas pelas pessoas outras pessoas da equipe, principalmente as mais próximas daquela pessoa que está saindo. Mas nem sempre só as mais próximas, né? Às vezes você nem era mais próximo, mas você começa a sentir, nossa, e agora, né? O que vai ser do nosso time sem aquela pessoa? Então, você normalmente tem sim um impacto na produtividade. Então, isso leva diretamente a você entender, perceber o momento em que isso está acontecendo. Então, a moral do time vai cair naquele momento. Segundo ponto, isso gera uma confusão para a equipe, né? Outro impacto na equipe, além da baixa da moral, é a confusão causada pela falta de definição imediata dos papéis, né? Coisas vão deixar de ser feitas, algumas tratativas em andamento internas ou externas, elas param, normal. Algumas coisas acabam se perdendo, né? Coisas que aquela pessoa estava conduzindo e só ela sabia, só ela estava tratando aquilo. Quando a pessoa sai, isso tende a se perder. Até porque normalmente isso é uma coisa abrupta, né? Quando uma pessoa sai, e na maioria dos casos, quando ela pede demissão num dia e vai, né? Normalmente ela não tem aquele aviso prévio, ela paga, ela tem o aviso prévio descontado da sua rescisão,
ou até a própria empresa abre mão do aviso prévio. Por quê? Principalmente em situações onde a pessoa está saindo para ir para um concorrente, né? Se a pessoa anuncia que está saindo para um concorrente, você quer que ela vá logo e não tenha oportunidade de carregar nada com ela, né? Informação de cliente, relacionamentos e tudo mais. Então, normalmente, a empresa cessa logo aquilo e até dispensa a pessoa do aviso prévio. Se a pessoa disser, não, pá, eu fico aqui. Não precisa não. Pode ir, mano. Vai com Deus. Vai lá para trabalhar no concorrente. Isso aconteceu com gente da minha equipe. E normalmente, quando a pessoa pedia demissão, eu abria a mão do aviso prévio. Né? Até porque, muitas das vezes, de novo, né, o impacto emocional junto ao resto da equipe, trabalhando por 30 dias e perguntando, mas por que você está indo? Está indo para onde? Lá é melhor? Vai deixar a gente? Esse impacto emocional se arrastando num aviso prévio não é uma coisa bacana. Vai impactar, sem dúvida, a produtividade, você vai acabar prolongando, você vai acabar estendendo todos esses efeitos por mais tempo. É uma coisa que você não quer que aconteça, né? Então, até porque além dessa confusão dos papéis, né, você pode pensar, não, mas aí eu vou ter mais tempo para me preparar, para redistribuir a tarefa, para pegar as coisas que estão em acompanhamento. É legal, nesse ponto, sobre esse aspecto, você tem razão. Só que tem todos os outros impactos, né? A queda da moral e até conversas que podem surgir, sentimentos que podem surgir do tipo, quem vai ser o próximo, né? Quem mais vai? Será que vai ter oportunidade para eu ir também para essa empresa? Será que ele vai querer alguém para trabalhar com ele lá? Né? Você está sendo uma posição de líder, vai ter que compor uma equipe, será que quem vai ser o próximo, né? E sempre tem essa questão, né? Saiu, foi para lá, vai virar líder na outra empresa, vai querer levar fulano e ciclano, que eles sabem que também são bons e já confia e tudo mais. Isso acontece mesmo, né? O caso que eu contei lá, que eu saí, que o meu gerente ficou roxo de raiva e queria me esganar, foi uma situação como essa, né? A minha gerente na época foi para concorrente, 3 meses depois ela levou o meu coordenador e mais 3 meses depois ela acabou me levando para lá, para essa outra empresa. Então, acontece, né? Pode acontecer sim. Então, esse pensamento, esse sentimento é comum na equipe, né? Normalmente isso acontece. E, de novo, se essa pessoa vai ficar lá mais 30 dias, mais especulações vão ser feitas a esse respeito. Uma outra coisa que vai acontecer na equipe, certamente, é o craque do time. O craque está saindo. Se o craque está saindo, é normal a equipe se sentir desamparada, enfraquecida. Nossa, o craque do time, era ele que marcava a maior parte dos gols. E agora, quem vai fazer os gols? Agora a gente ficou fraco, agora a gente perdeu a nossa maior estrela. É normal que a equipe comece a duvidar da sua própria capacidade. O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai bater a meta agora? Aquele cara que garantia as metas. E agora? Não vamos bater mais meta nenhuma? O que vai ser da gente? E muitas das vezes, essa pessoa é uma pessoa tão emblemática que a empresa pode olhar assim e falar, e agora? Como é que vai ser a empresa sem ela, né? Eu me lembro de um caso, né, que um empresário estava falando uma vez, que ele era sócio, né? Foi o sócio fundador que saiu. Olha, imagina quando o sócio fundador, eram 2 sócios, né? 2 amigos que se juntaram, criaram uma empresa, a empresa cresceu, se expandiu no segmento, ela era número 1 do país, tinha lá, 200, 300 funcionários e o sócio fundador decide que saiu. E além de ser sócio fundador, ele era a pessoa que era responsável por comandar metade dos departamentos da empresa. Um ficava mais com a parte comercial, marketing e relação com os fornecedores, e o outro cuidava de toda a parte administrativa, de tecnologia, que inclusive era uma parte importante, porque a empresa era uma empresa que vendia, estava no e-commerce, né? Não tinha lojas físicas naquele momento, ainda não tinha, era 100% online. Então imagina, né? Se o cara que era responsável por tocar toda essa parte administrativa, financeira, tecnologia, diz que está saindo. Olha, estou saindo, tá? Tchau. Então o impacto é muito grande e o próprio sócio que permaneceu ficou questionando, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Não entendo nada dessa área que esse cara tocava.
E ele teve que chamar a equipe, obviamente todo o time sabia disso, toda a empresa sabia disso. Então isso impactou a empresa inteira. Então essa situação pode acontecer. Então, e no final das contas, no frigir dos ovos, tudo isso significa uma coisa para você que é dono da empresa, para você que é líder de uma área, significa perda de resultado. Né? A moral cai, a confusão de papéis, a perda de produtividade, quebra de relacionamento com o cliente, tudo isso no final das contas, isso está acontecendo dentro da sua equipe e isso significa perda de produtividade, perda de resultado. Então, é uma coisa que você precisa levar em consideração quando uma pessoa está saindo. Isso vai acontecer. Isso tudo acontece. O que você tem que entender é como é que você lida com isso tudo. Você precisa estar presente e saber que isso vai acontecer. Isso faz parte de um evento, dos desdobramentos da saída de uma pessoa que é importante no seu time. Muito bem, mas não é só isso. E aí, principalmente se você é o dono da empresa, agora eu vou falar para você especificamente que é dono da empresa ou é o executivo daquela empresa, um diretor, é o presidente, CEO de uma empresa, ou seja, você tem abaixo de você outros líderes, eventualmente outros gestores que têm, por sua vez, as suas equipes. E agora eu estou falando para você porque pode ser que esteja perdendo o craque de uma das suas equipes. E a grande questão será que se o seu gestor está preparado para lidar com toda essa situação? Será que os seus líderes estão preparados para perder o craque do time? Será que estão? Então, a gente que está numa posição hierárquica superior, lá em cima, ou como dono, CEO, diretor, a gente precisa se preocupar se os nossos líderes, um dos nossos grandes papéis, além de estar numa visão mais estratégica, é formar líderes e cuidar dos líderes, para que os líderes cuidem das pessoas. Isso é uma cadeia, né? Então, você tem que se preocupar, será que o meu líder está preparado para lidar com esse tipo de situação? Ou será que ele vai lidar de uma forma puramente emocional? Que é o que acontece na imensa maioria das empresas. As pessoas têm pouca inteligência emocional, estão pouco preparadas para lidar com coisas que estressam emocionalmente. A maior parte dos meus mentorados, dos meus clientes de coaching executivo, me procuram exatamente para melhorar sua performance emocional, como é que eles lidam com as relações com as pessoas, porque tecnicamente os meus clientes são pessoas assim fora da curva, né? Conhecimento técnico, conhecimento da atividade, performance técnica e de resultados são executivos e empresários que geram resultados acima da curva. Eles me procuram exatamente para lidar com essas questões de comunicação com as pessoas, de lidar com gente, de desenvolver as pessoas, de ajudar, de lidar com as emoções das pessoas. Então, essa é a grande questão. Será que os seus líderes estão preparados para lidar com isso? Será que você está? E se você está, será que seus líderes estão? Então, como é que isso se desenvolve? E por que isso é muito importante? Isso é importante porque, além da situação em si que você tem que ligar, tem uma outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Que é a experiência que se dá nesse momento. No momento da saída de um craque do time, como é que isso acontece? Como é que é essa experiência? É uma experiência positiva ou negativa? Aí você pode estar perguntando, Dalton, o que importa? O cara está saindo. O cara é o craque, mas ele está saindo da sua empresa, então eu não estou nem aí. Eu quero que se dane. Não, só que tem uma questão aí, né? Bom, primeiro, de novo, se é uma coisa estressante, se é uma coisa que tem briga, discussão e sai de cara feia, amarrada, todo mundo está vendo isso, né? Isso fica transparente. De novo, porque a pessoa está saindo, mas existem pessoas muito próximas ali. Então isso vai impactar sim no rendimento da equipe. Porque, eventualmente, as pessoas vão pensar, nossa, e quando eu estiver saindo vai ser assim também? Desse jeito? Então é um ponto para ficar alerta. As pessoas vão saber de como é que está sendo a experiência de saída. Outra coisa importantíssima. Essa pessoa que sai,
essa pessoa, ela vai falar da empresa, da sua ex-empresa. Então, se ela teve uma experiência positiva, ela vai falar provavelmente de forma positiva. Se ela teve uma experiência negativa, ela vai falar da experiência negativa. E o interessante é que os grandes estudiosos, eu sempre aprendo com os grandes estudiosos, né, com pesquisas, com números, pessoas que fazem realmente estudos sobre isso. E quando a gente fala de experiência, né, experiência de qualquer coisa, experiência do cliente com uma certa marca, com uma certa empresa, a experiência é dividida em pontos, né? Então você tem assim, o primeiro contato com aquela marca, aí você tem vários contatos ali ao longo do seu relacionamento, pontos altos, pontos baixos, e você tem o último contato, é o contato de saída ali, quando você está indo embora. E as pesquisas mostram que o primeiro contato e o último contato são muito marcantes, né? Eventualmente você tem outros pontos ali que são marcantes, mas a entrada e a saída são pontos marcantes de experiência, elas ficam gravadas na nossa memória e elas nos levam a traçar um quadro geral com base na primeira impressão e na última impressão que você teve dentro daquele relacionamento. E quando você está saindo de uma empresa, está exatamente naquele ponto ali do último momento, da última experiência. Isso, de novo, são estudos que são feitos e aí 1 milhão de aplicações, né? Quando você está falando, por exemplo, de um parque de diversões, você tem ali quando você chega, qual é a experiência, quando você está indo embora, qual é a experiência. Então, empresas que trabalham muito bem com essas informações, a Disney, por exemplo, ela cuida especialmente da primeira impressão e da última impressão, né? Os seus 30 primeiros minutos e os seus 30 últimos minutos no parque são tratados de uma maneira toda especial. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas é feito de propósito para que você saia dali com uma recordação muito positiva. E é inegável que eles conseguem e fazem isso muito bem. É por isso que você volta. É por isso que 80% dos clientes dos parques da Disney são clientes que estão retornando. Já foram clientes antes. Isso é um nível altíssimo dentro desse segmento de entretenimento. Muito bem, então você tem que entender que essa experiência de saída ela tem que ser olhada de uma forma muito cuidadosa. Um outro fato é que, segundo pesquisas do Instituto Gallup nos Estados Unidos, né, Instituto Gallup americano, empregados que têm uma boa experiência, uma experiência positiva na saída, eles são 2,9 vezes, adoro esses números, né? Altamente precisos, 2,9 vezes mais propensos a recomendar aquela organização que eles estão deixando quando comparados a pessoas que têm experiências neutras ou experiências negativas. Ou seja, quase 3 vezes mais propensos a recomendar aquela empresa onde eles trabalharam. E olha que interessante, né? A gente está falando de craques do time. Craques do time são pessoas talentosas. Pessoas talentosas normalmente convivem com outras pessoas talentosas, têm um relacionamento com outras pessoas talentosas, dentro e fora da empresa onde você está inserido. Então, as chances que essa pessoa tem de atrair, de levar para sua empresa pessoas talentosas aumenta 3 vezes quando ela tem uma experiência positiva na sua saída. Então, receber indicação de ex-funcionário deve sim estar, de bons ex-funcionários, né? Deve sim estar dentro da sua estratégia de recrutamento. Então, cuide bem do funcionário que está saindo, principalmente se ele é uma estrela. Muito bem! E o que é gerar uma experiência positiva na saída, né? Como é que é lidar com isso na prática? Bom, 3 coisas que você tem que focar aqui. Primeiro, todo empregado, todo mundo, né? Todas as pessoas gostam de ser ouvidas, né? E normalmente o funcionário que está saindo, ele já conversou com alguém antes de sair, que estava pensando em sair ou que tinha decidido sair. Normalmente ele tem os seus próprios motivos, porque aqui na empresa não tem isso, porque lá na outra tem aquilo, porque aqui as pessoas não dão ouvidos a isso ou aquilo, tem pouca chance disso, tem pouca... Ele comentou isso com alguém, normalmente comenta isso com alguém, e normalmente não é o líder, ou seja, você não vai ficar sabendo disso. Se você é o líder, essas pessoas comentam isso antes de tomar essa decisão e você nem fica sabendo. Ou seja, dê oportunidade para essa pessoa expor os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas percepções. Né? Isso pode ser uma grande oportunidade
para você evitar perder novos talentos no futuro e coisas que você pode implementar ou cuidar dentro da sua empresa. Inclusive, registre isso, se você é o dono da empresa, peça para que isso fique registrado para que você tenha acesso a essas informações posteriormente. Isso pode ser obtido, por exemplo, numa entrevista de desligamento, né? Então, crie esse momento de ouvir o empregado que está sendo pedido demissão. Nossa, eu quero saber assim, o que ele gostava na empresa, o que ele não gostava, que fatores levaram ele a tomar essa decisão de sair. Isso é um insumo importantíssimo para a sua política de retenção de talentos, para você entender onde você pode melhorar. E mais, você fazendo isso, você ganha porque você tem essas informações e você ganha porque aquela pessoa se sente ouvida e ela vai se sentir valorizada, mesmo naquele momento que ela está saindo da empresa. Falando em valorização, a gente vai para o segundo ponto importante, né? A pessoa que fala bem da empresa onde ele trabalhou é aquela pessoa que tem orgulho daquilo que ele fez naquela empresa. Então, eu vejo isso em mim, né? Eu falo bem das empresas que eu trabalhei, de todas elas para ser muito. Foram 3 empresas que eu trabalhei ao longo de 15, 17 anos ali que eu trabalhei como empregado. Não, 16, 15 anos que eu trabalhei como empregado. Eu falo bem das minhas empresas que eu trabalhei, e eu tomei, inclusive, foi eu que tomei a decisão de sair das 3. Porque exatamente por isso, eu me orgulho das coisas que eu fiz lá do trabalho que eu executava lá, mesmo na primeira, onde eu tinha pouca experiência, que eu comecei ainda como estagiário. Então, quando você se orgulha daquilo que você fez, obviamente é uma tendência natural você falar bem daquilo, falar bem daquela empresa. E fato é que menos de 40% dos empregados, de novo um dado do Instituto Gallup, menos de 40% dos empregados sente orgulho daquilo que faz. Sente orgulho da contribuição que dá. Menos de 40%. Ou seja, é importante você reconhecer o trabalho do empregado, mesmo aquele empregado que está saindo. É importante você reconhecer o trabalho das pessoas de maneira geral. As pessoas querem isso, sentem falta disso. Às vezes elas não se dão conta do quanto elas estão contribuindo. Então é importante você, como líder, frisar isso. Tem um momento onde você senta com o seu time e mostra, cara, olha coisas legais que você fez nos últimos 6 meses ou no último ano. Né? Vamos refletir aqui sobre isso. Olha quanto coisa bacana você fez. As pessoas isso é um grande fator ali de fortalecimento das pessoas com a equipe, dentro da equipe. Sentir que elas estão realmente contribuindo. E quando a gente fala dentro da equipe, obviamente também dentro daquela organização. Então, tá saindo, reconhece, dá um reconhecimento por tudo aquilo que aquela pessoa contribuiu e aumente, dê a oportunidade daquela pessoa ter orgulho daquilo que ela fez dentro da empresa. Isso vai gerar um efeito muito positivo na experiência de saída daquele colaborador. E terceiro ponto, faça com que aquela pessoa não se distancie totalmente, mantenha aquela pessoa como um verdadeiro embaixador da sua marca, da sua empresa, fora dali. Ele não faz mais parte, mas ele continua sendo o embaixador da sua empresa. Isso também, eu vivenciei isso na prática, e eu vi várias pessoas que trabalhavam comigo, pessoas da minha equipe que saíram, foram para outras empresas, eram estrelas, eram talentos e cresceram e falam bem da empresa onde trabalhamos juntos até hoje. Então, são embaixadores, né? E o mundo dá muita volta, eventualmente essas pessoas tornam-se, inclusive, têm relacionamentos com ela, né? São clientes, tornam-se clientes, tornam-se fornecedores e têm um carinho especial e uma visão especial dessa empresa porque se sente ainda conectado àquela empresa de alguma forma, né? A experiência foi positiva. Então deixe sempre a porta aberta, né? Convide a pessoa que está saindo, volta aqui, vem visitar a gente, vem tomar um café, manter aquela pessoa conectada, né? Às vezes ex-funcionários formam grupos e é legal isso, incentivar esse tipo de coisa, né? Porque continuam falando sobre momentos, sobre a empresa e continuam conectados à empresa. Aquele grupo, elas se lembram sempre, não, esse é o grupo de ex-colaboradores desta empresa, daquela empresa que a gente trabalhou junto. Eu, até hoje, da última empresa em que eu trabalhei, eu tenho lá um grupo com ex-colaboradores, né? No começo eram com ex-colaboradores e colaboradores ativos, e no final das contas as pessoas foram saindo, agora só tem ex-colaboradores, não tem mais ninguém que ficou, né? Mas são gestores e tal, diretores e gerentes, e é um grupo muito bacana, muito coeso, até hoje a gente se fala ali frequentemente naquele grupo,
E eu estou um pouco afastado, né? Estou em outro estado do Brasil, mas quando tem a oportunidade a gente sempre se reencontra. Então, faça com que crie formas daquele colaborador que está saindo manter-se conectado de alguma forma à sua empresa. Muito bem, isso são formas de tornar a experiência positiva para quem está saindo, né? Para que aquela pessoa possa, inclusive, ser uma fonte de atração e de indicação de novos talentos para a sua empresa. E em relação às pessoas que estão ficando, Dalton, como é que eu lido com as pessoas? Bom, depois que aquela pessoa focou ali na saída daquela pessoa, saiu, né? Normalmente, lembra, isso é uma coisa que acontece rápido. A pessoa anuncia que pede demissão, que está indo embora. Você pode fazer ali, dedica ali parte da sua atenção para que aquela experiência seja positiva. E para o resto da equipe, como é que eu lido com todas aquelas questões que você mencionou no começo, Dalton, para reduzir o impacto ali junto à minha equipe? Bom, primeiro de tudo, né, a pessoa está saindo, você comunica isso. Né? Deve ser você, o líder, né? E se você está desenvolvendo outros líderes, você tem que passar isso para ele. Cara, você é o líder. Se a pessoa saiu, você precisa ir lá. Primeiro, a pessoa vai comunicar. Então, legal você ir até junto com a pessoa que está comunicando a saída e como fazer um comunicado conjunto ali. Né? Olha, fulano, olha, hoje é o último dia do fulano, ele acabou de me pedir aqui as contas e tal, a gente sente muito, mas a gente entende e tudo mais. Coisas da vida, relacionamentos começam e acabam. Deixa a pessoa ali falar algumas palavras e tal, que ela queira falar e tudo mais. E a pessoa sai e aí você ficou com o time ali. E aí o que o time espera? O time espera que você... E agora, né? Lembra? A equipe, primeiro momento, o momento do impacto emocional, você continua falando? Depende, né? De repente, se você sentir ali que o clima ficou ali tenso, pesado, você dá 5 minutos para a galera tomar água e mas volta imediatamente para conversar com o time. A galera tomou água, a ficha caiu e tal, você volta ali alguns minutos depois. Importante até que não fique para um dia seguinte. Doutor, mas você vai se preparar tudo isso? O cara acabou de sair, você vai preparar isso tudo? Com treino você vai desenvolvendo essas habilidades. Mas se você precisa de um tempo, pensa ali em 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E, se possível, ainda no mesmo dia, você tem essa reunião com a equipe. Por quê? Sabe quando você está num time... Vou criar um paralelo aqui, né? Dois times de futebol jogando. E aí você tem um craque do time expulso. Por algum motivo. Ou pode nem ser o grande craque, mas pode ser uma peça importante daquele time, expulso. Bons técnicos fazem o quê? Você pode observar isso. Você ainda não percebeu, mas você pode observar. A primeira coisa que faz é chamar alguém na lateral do campo para passar instruções. Por quê? Porque a saída daquela pessoa que é importante gera, lembra, confusão. E agora? Né? Aquela posição vai ficar vaga. E agora? O técnico chama na lateral do campo alguém, ele já sabe até quem é aquela pessoa, porque tem uma peculiaridade ali, né? O técnico não consegue, não é igual no vôlei, né? Que você pede tempo e fala com todo mundo. No futebol não tem isso. Então, o que ele faz? Ele chama uma pessoa que tem um poder de comunicação bacana para que aquela pessoa transmita as instruções para o resto do time. Olha, o posicionamento agora vai mudar, vai ficar assim, você avança, você recua, você vai mais para a esquerda, mais para a direita. Por quê? Porque o time precisa da orientação. Então você, como líder, ou você, como dono da empresa, tem que orientar os seus líderes a que façam a mesma coisa. Já chama o time e já reorganiza a casa. Olha, pessoal, o negócio é o seguinte. De imediato, fulano avança para a direita, ciclano avança para a esquerda, você pega isso, você assume aquilo, e a gente volta a conversar amanhã para dar uma clareada melhor na situação, ok? Ok. Então, a primeira coisa que você faz, você já reorganiza o time ali. Aí você vai precisar pensar um pouco sobre aquilo que aconteceu, e aí o que você vai ter que mapear ali? Quais são os pontos fortes e fracos de cada pessoa dentro daquele time? Mapear ou remapear, né? Se você é um bom líder, você já tem isso mapeado, só que você não faz isso todo dia, o tempo muda, as coisas mudam, você tem que ir e eventualmente sentar ali com cada membro do time e conversar ali com cada pessoa para entender ali pontos fortes e pontos fracos, né? Redesenhar, redescobrir os pontos fortes e os pontos fracos de cada um.
Então, entender o seu cenário ali, como é que agora você reorganiza o time, como é que eu faço, eu realoco internamente, eu vou ter que trazer alguém de fora, se alguém de fora, que características eu tenho que ter. Então, você precisa ali dar aquela mapeada para entender o que você precisa fazer. Segundo ponto, identificou isso, tomou uma decisão ali, o que você vai fazer? Você vai junto com a equipe agora lá conversar junto com a equipe e identificar ali os caminhos de desenvolvimento que tem para cada uma das pessoas. Por quê? Porque a saída do craque sempre abre um espaço, abre uma oportunidade. Alguém pode ocupar aquela posição, alguém pode crescer e se tornar um novo craque. Então, você vai traçar junto com aquela equipe e vai mostrar, pessoal, tem oportunidade aqui. Então, essa atividade aqui é uma oportunidade. Quem é que pode fazer essa atividade? Quem é que está mais bem preparado? E essa conversa você faz individualmente, eventualmente, e depois com o time todo, montando ali aquele quebra-cabeça e mostrando ali que existe uma oportunidade ali. Mostrando para o time que existe aquela oportunidade, normalmente você pode ter algumas pessoas se candidatando, não, isso aqui deixa que eu cuido, isso aqui deixa que eu faço, então você tem que mostrar para o time que aquilo ali é uma oportunidade para todo mundo. Então aquela coisa que é negativa, a saída, a perda do craque, gera uma oportunidade. Né? Toda crise, né? Como já diria Napoleão Hill, toda crise tem em si a semente de uma oportunidade. Então aquela crise tem a semente da oportunidade, aquela vaga vai ter que ser ocupada por alguém. Então, vai ter um impacto inicial ali, um sobretrabalho para as pessoas, quando você vai ter que redistribuir, mas também tem ali uma oportunidade. Oportunidade da equipe se desenvolver, dos membros se desenvolverem individualmente e da equipe se desenvolver como equipe. E tudo isso, quando isso é feito de maneira coordenada, junto, transparente, isso aumenta, fortalece a conexão que o time tem ali. E aí, então, o que você vai ter que fazer? Identificou ali, gerou oportunidade, algumas pessoas se candidataram, outras você vislumbrou. Você, na posição de líder, vai ter que recalibrar o seu foco. Vai ter que redistribuir o seu tempo. Por quê? Porque, eventualmente, você vai ter que alocar tempo. Você vai ter que reservar energia, tempo, dedicação, foco para se tornar um coach para algumas pessoas daquela tua equipe ou para uma pessoa específica da sua equipe que você enxergou, que você entendeu que tem que ser desenvolvida para se tornar o novo craque. O desenvolvimento da pessoa exige que você tenha ali algumas habilidades de coach, você vai ter que ser o coach da sua equipe. Se você não tem essas habilidades, você pode até buscar ajuda externa para ajudar você a entender isso, a mapear e eventualmente até a contratar um coach para desenvolver aquela pessoa a se tornar líder. É uma outra alternativa que você tem. Principalmente se você não tem habilidade ou tempo para fazer isso. Se você tem habilidade e tempo para fazer isso, legal que você mesmo faça isso. Então você vai ter que ser um coach ali, né, dentro da sua equipe para focar ali a atenção, criar um plano, traçar desafios, criar ações, dar feedback para ajudar aquela pessoa a se desenvolver para se tornar um novo craque. Então você tem que ver isso como uma oportunidade para formar o próximo craque do seu time. É ali o papel de coach. Então, essa é a melhor forma de você lidar dentro da sua equipe com a perda de um craque. Eu espero, sinceramente, que este, como todos os outros, tenha sido um bom podcast, se você está assistindo isso no podcast, ou um bom vídeo se você está assistindo isso no YouTube, que eu tenha te ajudado de alguma maneira. E eu já digo, como sempre digo, se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de conversar mais sobre isso, se você está passando por isso exatamente nesse momento na sua empresa e precisa de algum tipo de orientação, se você precisa de um coach para treinar a sua equipe, a sua equipe de líderes, a lidarem melhor com situações como essa ou com outras situações que acontecem no dia a dia de qualquer empresa. E quiser entrar em contato comigo, como é que eu faço? Dalton? Eu quero conversar mais sobre isso, eu quero desenvolver a minha equipe de líderes, eu quero preparar melhor os meus líderes para essa situação e para outras. Eu quero ter um coach na minha empresa para ajudar os meus líderes a enfrentar situações como essa quando elas se apresentarem. Eu posso ter um coach, eu posso ter uma pessoa que ajuda pontualmente nessas situações, que faz ajudas pontuais com meus líderes em situações diversas. Sim, você pode. Isso é uma coisa muito comum, inclusive nas grandes empresas americanas, você ter um coach
ali a serviço da liderança da empresa. Se eu quiser conversar comigo sobre isso, entre em contato por e-mail através do e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Pode ser também uma mensagem lá no meu LinkedIn, é só me procurar no LinkedIn ou no Instagram, no perfil daltonribeiro.oficial. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.